Um bom dia, um bom sábado para vocês. É, bom, bom trabalho para todos nós, né? Assim, porque tem gente que trabalha no sábado. Eu trabalho evangelizando, né? Como vocês me conhecem. Isso não é um trabalho, isso para mim é uma honra fazer a vontade do meu Criador, né? E cujo sábado é para ser honrado, o sábado é dele, o sábado pertence a ele, tudo pertence a ele. A terra pertence a ele, as extremidades da terra pertencem a ele, o oceano pertence a ele. As ilhas pertencem a ele. O céu pertence a ele, que é coisa que nós procuramos ir para a eternidade. Ficar juntinho ao lado dele. Pois então, tudo pertence ao nosso Senhor. Eu orei e eu abri a Bíblia e o Senhor fala fortemente com o povo católico. Vocês, Papa e os padres, povo da Igreja Católica, eu vou falar com vocês nesse versículo, eu vou lá para o livro. É o que o Senhor manda eu fazer, eu tô fazendo. Eu orei e abri a Bíblia e veio nesse versículo, e vou soltar ele pra vocês. Começar do versículo 9, que é a mulher passa o quê? 9 meses para ter um filho. Perante os 9, quando chega os 9 meses, qualquer momento ela pode ter o filho. E Jesus mandou mensagem para vocês. Começa logo no versículo 9. Osés 7, que é o número da perfeição. E o número 9, o versículo 9. O Senhor fala fortemente com o povo o quê? Com o povo católico. Bora pra cá. Dói. O Senhor confrontando nós, dói. O povo sente. Mas é pra nossa, é pra cura. Se ele não confrontar o nosso pecado, como é que a gente vai saber que tá pecando? O Senhor tem que confrontar mesmo o nosso pecado. Porque nós estamos nesse mundo porque nós somos pecadores. O Senhor veio justamente para os pecadores, não foi para os puros de coração. O Senhor veio para o quê? Para os contritos e aflitos que pecam. Na garganta. Bora pra cá? Ó. Tô me lembrando qual é o sonho. Eu vou ler o sonho que vim, que o Senhor colocar na minha cabeça, é ele que eu tenho que soltar para vocês. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de renúncia. Se as pessoas não renunciar, vão ser deixadas para trás. Muitas pessoas vão sair no dia do arrebatamento da terra. Uns vão sair sem salvação da sua própria alma, por orgulho. A pessoa que não colhe o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês, é a salvação da alma de vocês. Vocês que não a recebem por orgulho. E quando chegar o dia da gente sair da terra? Tem que prestar atenção. Aqui são as aqui não que é um dia na face da terra. Dia de nascer, dia de sair. É o que eu digo pra vocês. Nós vem para essa terra, mas nós já vem com passaporte. O passaporte da volta. Não, o passaporte de viajar e voltar novamente, não. A gente vai voltar um dia assim para essa terra. Quando o Senhor fizer nova todas essas coisas. Céu, terra. É isso que está escrito e é isso que eu creio. Ó. Osés 7. E o versículo? Versículo 9. O mundo está sentindo as dores de parto. Bora pra cá? Ó. Estrangeiro lhe comerão. É forte, mas cura. A força e ele... Vocês me perdoam. Ele não o sabe. Também os cabelos branco. Se espalharão sobre ele e não o sabes? Todos nós um dia vamos pintar esses cabelozinhos aqui de branco. É pintando, tem pessoas que pintam, né, de preto. E o Senhor vai lá, né, vai voltando, vai aparecendo branco, porque é branco. Vai chegar o tempo de... Quer dizer que eu não sei se vai ter tempo, né, para as pessoas pintarem os cabelos, porque nós estamos na geração do arrebatamento. então, mas as pessoas que têm os cabelos pintados, que quem pinta os cabelos da gente é o Senhor. Quando chega no tempo certo, o Senhor vai pintando os cabelos. E não é de uma vez, não. É de pouquinho em pouquinho. Nasce 2, 3 aqui pintadinho, né? Branquinho. Aí vai pintando. Aí quando vai ver, já tá, né? Então. Mas glória a Deus. Eu tenho o maior orgulho, sabe por quê? Porque os cabelos do meu Senhor, que eu vi o Senhor voando. Porque os cabelos dele eram branquinho, lindo, 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 o meu Senhor. Glória a Deus, né?
Esse eu não soltei pra vocês não, né? Glória a Deus. Mas glória a Deus, é porque é muitas visões que o Senhor me concede. E essa aqui foi a mais encantadora, porque eu vi o meu Senhor todo majestoso, né? Glória a Deus, ele voando. E vi, assim, os cabelozinhos dele, vi a parte, assim, da destra do Senhor. Só essa parte, assim, o que eu tô mostrando pra vocês, só daqui, ó. Não chegou nem eu ver o nariz dele, não. Foi só isso aqui que ele me mostrou. Cabelo, a destra dele e o olho dele. Olhou assim pra mim. Não, aí eu me acordei. Eu vou soltar pra vocês, que eu me lembrei, eu vou soltar pra vocês. Eu não tô dizendo que tudo que eu não vou lendo pra vocês vai aparecendo, que é o que o Senhor quer que eu solte. E é o que eu vou soltar. Esse sonho, ele é muito transparente, dá pra que vocês entendam. E é sobre esse versículo. Ó. Vou pra cá. E a saber. E a soberba. O versículo 10. E a soberba de Israel testifica diante dele. A soberba de Israel, presta bem atenção, a casa em Israel é todo aquele que come do corpo do Senhor e bebe também do sangue do Senhor. Senhor, vocês são o quê? Um judeu, vocês se transformam em judeu, porque vocês comem do corpo do Senhor, vocês bebem do sangue dele. E o sangue dele, o vinho simboliza o quê? O sangue dele se transforma em sangue dentro da gente, entendeu? Pra nós ser o quê? Qual é o livro? Eu não tô lembrada em qual é o livro, mas tá dizendo... agora me lembrei. Isaías 6,6 fala que ele vai fazer um país inteiro só de judeu. Qual é esse país inteiro de judeu que o Senhor vai fazer? Dessas pessoas que tomam ceia, que come do corpo e bebe do sangue do Senhor. Ele vai fazer nascer num só dia, no dia do arrebatamento, ele vai fazer um país inteiro de judeu. Entendeu? E as outras tribos, né? Glória a Deus, isso é muito maravilhoso. Eu vou ler pra vocês, mas agora não. Deixa eu terminar aqui, eu vou ler pra vocês, tá bom? Ó. Todavia não voltaram para o Senhor, seu Deus, nem a buscaram em todo isso. Então, por mais que as coisas aconteçam, as pessoas não se voltam para o Senhor. As coisas acontecendo e as pessoas fazendo ouvido de mercadores. Se volta para o Senhor está voltando. O Senhor fala conosco nas Santas Escrituras, mas fala. Aqui tá essa mensagem para o povo em Israel também, né? Que é o povo da promessa. O Israel, que está escrito lá em Daniel. Daniel, na última página de Daniel, o Senhor disse que ele é no último versículo de Daniel. O Senhor disse que aquele povo vai ficar até o final. Por quê? Porque é um povo que vocês, povo de Israel, vocês se acordam. O Messias está voltando, pouco tempo vocês têm na face da terra para vocês se arrepender e vocês começarem a clamar pelo Senhor. Que orgulho é esse? Repreende isso. Vocês são povo da promessa. Bora pra cá, glória a Deus. Sente a presença do meu Senhor agora, glória a Deus. Bora pra cá. O Senhor vai vir sobre vocês quando vocês aprenderem a se humilhar e a vocês clamar para o seu rei. O Senhor é sobre rei, sobre todo o país, sobre todos nós, né? É sobre todos nós, povo na face da terra. Os que colherem será salvo, os que não colherem, né, será salvo, né? É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que aquele que recebe a palavra do Senhor será salvo, o que não crê já está condenado. A palavra do Senhor nos diz isso, é nos advertindo. Nós colher a própria salvação da nossa alma. E as pessoas o quê? Ficam de mão cruzada, eu não quero colher, pensando que vou viver mais um bom tempo. Ninguém sabe qual é o dia que nós saímos da terra, não. Muitas pessoas podem sair muito antes do arrebatamento. Você sabe qual é o dia que você sai? Procura o caminho do Senhor. A portinha é estreita. A porta é estreita e o caminho ainda é apertado. Você vai andando, você vai caindo. Você vai andando, você se fere, você se machuca. Mas tá com ele. E andando no caminho lá, tudo bom, tudo à vontade. E aí? Chegou na porta do abismo, quer voltar. E não tem mais jeito. Por isso que eu falo, por isso que a Santa Escritura, ela nos confronta. A Santa Escritura, ela nos confronta. É porque as pessoas não soltam a Santa Escritura do jeito que deve ser. Se não confrontar nossos pecados,
O Senhor morreu morreu na cruz do Calvário. Não foi para redimir os nossos pecados, não foi mesmo. Ele não morreu, não foi pelos pecados, pois então. Porque nós temos pecado. A palavra do Senhor, ela nos confronta o nosso pecado. Entendeu? Vou para cá. Porque Efraim é como uma pomba ingênua. Inocente. Não é ingênua, não, é inocente. É inocente. Será que é tão inocente, né? Sem entendimento. Mas o Senhor está dizendo, né? Invocam o Egito, vão para a Ásia, é verdade. Glória a Deus. Quanto foram subir eles, estenderei, aí o negócio apega. A minha rede e como a vi do céu os farei descer. Cativá-lo-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. O Senhor está falando sobre o quê? Sobre 2 templos. O Senhor está falando sobre o quê? O templo católico, onde Jesus fundou, e o que? Esse templo se corrompeu. E o Senhor está falando sobre o quê? Sobre o templo evangélico também, que é o que? Nós que falamos, agimos com a verdade. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede e como aves do céu as farei descer. Castigá-lo-ei com fome e que eles têm ouvido nas suas congregações. Por isso que eu digo a vocês, não custa nada vocês ler as Santas Escrituras. O Senhor aqui está dizendo, é a sentença, essa sentença que é por dia do arrebatamento. O Senhor está dizendo que vai castigar com fome. Lá no abismo não tem comida não, nem tem pouco e nem tão pouco tem água. Presta bem atenção, essa mensagem é para o quê? Para o povo católico e para o povo evangélico. Nós se congregamos em templo. O Senhor está dizendo que quando chegar nesse dia, ele vai estender a rede dele. Me lembrei do sonho. E esse sonho é justamente... Glória a Deus, glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. Pense no Deus poderoso. Eu sonhei que eu estava na parada do ônibus e eu tinha perdido o ônibus. Aí eu ficava lá esperando, passava outro ônibus, eu pegava. Na hora que eu pegava o ônibus, eu descia numa casa, né? Eu descia no final da parada do ônibus, né? Presta atenção o que foi que eu fiz nesse ônibus. Na hora que eu entrei nesse ônibus, eu armei uma rede, fui me deitar. É sinal que eu tô com negligência? Tava com negligência. De fazer a vontade do meu Senhor. Eu armei uma rede, fui me deitar. Todo mundo tava sentado nas suas cadeiras, eu deitada numa rede. Aí o Senhor me alertou. Na hora que eu tive esse sonho, eu me alertei que eu tava com negligência perante o Senhor. Porque a melhor coisa quando o Senhor nos alerta, e nós o quê? Paramos de fazer isso, né? Na hora que eu desci, eu entrei numa casa. Na hora que eu desci do ônibus, eu fui pra uma casa e entrei nessa casa. Na hora que eu entrei nessa casa, lá tinha umas pessoas. Casa é um templo, vocês prestem atenção. Casa é um templo. Na hora que eu cheguei nesse templo, nessa casa, né? Lá pra mim era uma casa, mas uma casa você sabe que é um templo. Eu já expliquei várias vezes. Na hora que eu entrei, lá tinha umas pessoas. E tava eu, meus 2 filhos, e nesse momento, eu olhei pra frente da casa, pra porta, a porta frontal, de com frente, assim, pro meio da rua, né? Na hora que eu olhei, eu vi uma nuvem cinza. Ela vinha do céu, ela descia até a terra. Ela vinha assim, parece que ela vinha pisando em cima da terra. Porque ela vinha encostando assim na areia, ela vinha passando. E na frente dela, passou um tapete. Olha o que foi que eu li pra vocês agora. Ele disse que vai estender o tapete. Depois eu solto pra vocês. E naquele momento ali, que eu olhei pra nuvem, saiu um homem da cor da nuvem. A nuvem era cinza. Até as nuvens bem pesadas de água, corrente era do mesmo jeito, era a cor do homem. Saiu um homem de dentro dessa nuvem, dessa cor. E ele saiu, tinha umas pessoas assim do meu lado. Ele estava sentado na cadeira, era como se fosse pastor. Era pastores. Pastores, como é que chama?
deixa eu ver, aquelas pessoas que ficam encostadinhas nos pastos, tô põe trás, estavam lá sentadinhos. E aquele homem que saiu da nuvem, ele foi direto falar com aqueles homens que estavam lá sentadinhos na cadeira. Então, vocês prestem atenção, vocês pastores, vocês que estão encarregados da obra do Senhor. O homem cinza saiu da nuvem e foi direto falar com eles. E o tapete passou por mim, passou pelos meus filhos, e eu olhei assim para trás, lá eu vi o tapete era tão grande, ele descia do céu, o tapete descia do céu, e ele vinha até a terra. E ele passava assim por cima da terra. Não tem o tapete quando droba assim, quando a pessoa vai levando? Pois então, do mesmo jeito, ele era largo, bem largão. Eu não via assim, eu nem via o começo dele lá em cima no céu, que nem tão pouco, eu via na lateral dele, início não, viu? Então, o tapete passava na frente, e a nuvem vinha passando atrás com ele. Então, o tapete na frente e a nuvem atrás, seguindo o tapete na frente e a nuvem atrás. Aí, ó, quando passou o tapete, que depois passou a nuvem, quando o homem falou com essas pessoas, né, o homem da nuvem falou com essas pessoas, aí a nuvem foi caminhando, aí depois o homem terminou de falar com ele, o homem voltou para a nuvem novamente. E continuaram, o tapete na frente, a nuvem atrás. Vocês vigiam. Continuando o sonho. Nesse momento, meus dois filhos estavam... O meu filho mais velho estava do meu lado. E o meu filho mais novo, ele estava com uma manga. Assim, ele estava debaixo... Vou contar assim, bem detalhadamente. Meu filho estava debaixo de um pé de mangueira. Meu filho mais novo estava debaixo de um pé de mangueira, ele estava com uma... Ele tava com uma fruta, não sei se era uma manga, né? Sei que ele tava com uma fruta bem amarelinha nas mãos dele. E apareceu uns gado vermelho e uns gado branco. Era 2 tipos de gado, gado vermelho e gado branco. Aí o meu filho que tava do meu lado, e eu fiquei lá parada, né? Nessa casa eu fiquei parada. E o meu filho que tava do meu lado, eu vou contar outro detalhe desse sonho pra vocês, que isso também é intrigante, porque eu entendi muitas coisas, porque eu já vi muitas vezes o Senhor em visões, né? Ele é um Deus maravilhoso, ele é o nosso Messias, o nosso Salvador, um homem maravilhoso. E a mesma cor, assim, a mesma cor do meu filho não tava mais, a cor do corpo dele tava diferente, a cor do corpo dele, ele tava perto de mim, né? E eu vi que o corpo dele tava com outra cor, e na hora que ele tava perto de mim, que ele foi ajudar o irmão dele, porque os gatos tinham chegado para tomar o fruto da mão dele, naquele momento ali, o meu filho saiu de perto de mim e ele foi até onde o irmão dele estava, pegou o irmão dele e espantou os gados foram embora, tanto os brancos como o outro da outra cor. Os gados eram vermelhos e outros brancos. Então, ele espantou os gados e pegou o irmão dele e trouxe para perto de mim. E eu vi que a cor do corpo do meu filho tinha mudado, não era mais a mesma cor do corpo que ele estava aqui na terra, não. Por isso que eu digo a vocês tomem cuidado. Nós estamos brevemente para se retirar dessa terra. A gente tem que vigiar os nossos caminhos. E também eu achei engraçada a velocidade do meu filho. Meu filho estava aqui, meu filho já estava lá, entendeu? Para você ver como o mundo invisível, ele é completamente diferente do nosso mundo, entendeu? Vocês vigiarem, para que vocês não caiam em mão errada, né? Entregar a mensagem do Senhor. Esse sonho também foi justamente para o quê? Para os pastores, para aquelas pessoas que estão encarregadas, né? É obreiro, né? Obreiro. Então, vou repetir esse versículo, ó. Quando forem sob eles, estenderei a minha rede e como ave do céu os farei descer. Castigá-lo-ei com fome e que eles têm ouvido na sua congregação. Então, vocês prestem atenção no que, é que vocês estão ouvindo aí na congregação. Mesmo mas nós estamos indo para a igreja, nós estamos escutando a palavra do Senhor. Sim, com certeza. Mas o cuidado que nós temos que ter é para que a gente não pise em cima de nada que está escrito aqui. Só que está dizendo que eu não posso ter idolatria. Há pessoas que são idolatras. Vocês veem que a ira do Senhor é tão grande contra essas pessoas que o Senhor matou aquelas pessoas que se prostraram perante o bezerro de ouro que o povo de Israel fizeram. Aquelas pessoas que adoraram aquele bezerro de ouro, o Senhor ficou irado com ele. Tem na Santa Escritura que o Senhor passou 40 anos desgostoso com aquele povo. Por isso que o Senhor deixou aquela descendência deles todinha
se acabarem para poder vir e outra, entendeu? Que não se prostrasse perante mais de escultura. Por aí, só por esse exemplo, não precisar mais nem de nem outro na Bíblia. Mas só esse exemplo aí já é o suficiente para todos nós, entendeu? Para não ter tal coisa. Então, e as pessoas fazem o quê? Pisa por cima. O templo católico cheio de idolatria. E recebendo e fica colhendo. Tem pessoas que ainda perguntam, questiona, né? Pergunta. E eles dão uma explicação tão... Ai de vocês, padre, ai de vocês. Porque vocês... Ai, porque nós não estamos adorando tão sim. Vocês têm imagem, estão adorando sim. Deixa de ser hipócrita. Confessa os teus pecados de idolatria. Ó. Ai deles. Versículo 13. Versículo 13. Viu? Versículo 12, agora 13. Ai deles, porque fugirão de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eis, eu os remi, mas disseram mentira contra mim. Verdade. O povo católico é desse jeito. Não só o povo, essa mensagem aqui também vai justamente para o povo que para os israelitas, o povo judeu, que é onde o Senhor nasceu. Não quero saber qual foi as províncias, eu não quero saber de onde foi a cidade que o Senhor nasceu. O Senhor nasceu no meio do povo judeu. Todos vocês, esse versículo é para vocês. O povo também católico, as congregações é sobre o tempo católico, sobre o tempo evangélico. Agora, sobre esse versículo 13, é justamente para vocês. Que eu sempre rejeitaram o Senhor, não é até agora. Então, até quando vocês vão rejeitar a própria salvação da alma de vocês? Se lembrarem que o antepassado de vocês tem uma aliança com o Senhor, entendeu? Não faça igualmente os antepassados de vocês, que o Senhor pedia tanto e o Senhor veio e o povo, antes de vocês, rejeitaram. Por que que agora vocês se levantaram? Por que que vocês estão fazendo a mesma coisa? Certo? Não já basta a sentença que o Senhor deu aos antepassados de vocês. Vocês também têm que colher isso? Arrependei-vos, arrependei-vos. Versículo 13, novamente. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentira contra mim. E não chamaram a mim com seu coração, mas gemiam na sua cama para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Então, a rebelião contra o Senhor é grande. Eu os corrigi, e eles esforcei os braços, mas pensam mal de mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Verdade, o povo de Israel voltou lá para a terra israelita, mas não voltaram para o Senhor. Vocês ainda têm que voltar para o Senhor. Todo o povo em Israel ainda tem que voltar para o Senhor. Vocês não voltaram para o Senhor ainda não. É tempo de vocês começarem a pensar, viu? Fizeram-se como um arco. Fizeram-se como um arco, enganando Caim a espada. Os seus príncipes, por causa do furor da sua língua, estará o seu escárnio na terra do Egito.
A mensagem do Senhor para o povo católico foi entregue, a mensagem do Senhor para o povo em Israel foi entregue, a mensagem do Senhor para a igreja evangélica foi entregue. O Senhor falou aqui nesses versículos que foi com os três o povo em Israel, que é onde era o templo erguido, o templo em Israel, falou com o povo católico, onde está aquela congregação, e também falou com o povo católico, o povo evangélico. Falou com o povo católico, a Babilônia é o povo católico, vocês se convertam. No livro do Apocalipse, a sentença é terrível em cima de vocês. Bora para cá? Vou pro livro do Apocalipse. Ó. Pra depois vocês dizerem assim, não. Ela lê, mas ela não... Ó. Ela lê, mas ela não mostra. Tá aqui, eu vou ler aqui, ó. Apocalipse 18. E o versículo 4 para vocês. Olha o que é que o Senhor fala com vocês. Medita nos versículos, ó. E ouvindo outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. O Senhor está pedindo que para vocês sair desse templo, porque sobre ele tem uma grande sentença. Se vocês ficarem nesse templo, o Senhor está dizendo que vão ser consumidos juntamente com esse templo, que o Senhor vai consumir agora, no arrebatamento, no dia do arrebatamento. Ele vai deixar de existir na face da terra. Por quê? Porque quebrou uma aliança e se rebelou contra a lei do Senhor. E vocês sabem disso. Quebrou uma aliança sobre o quê? Não era para ter idolatria, e tem. Quebrou uma aliança. Era para ser o casamento homem e a mulher. Desde a fundação do mundo é o casamento homem e a mulher. Abriram para casar tudo. Então, aí vocês se rebelaram contra a lei do Senhor, né? Uma aliança ainda se rebelou contra a lei do Senhor. Aí a sentença é terrível sobre o quê? A Babilônia. A Babilônia é o templo católico. Vocês sabem. Bora pra cá. E para que não ocorra nas suas pragas. Vocês viram. E vocês prestem atenção ao pecado dessa igreja. Ó. Versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou da iniquidade dela. Ainda é pouco. Vou pra cá. 21 agora. Li o 4 e o versículo 5. Agora eu vou pro 21. E vou encerrar para vocês. E um forte anjo levantou uma pedra como um grande monte e lançou-a no mar. Então a Babilônia vai ser lançada no mar. Presta atenção que está escrito no livro do Apocalipse, dizendo, com igual impacto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Então, vocês viram, a sentença sobre ela é terrível. O templo católico, onde o Papa tá, a sentença é terrível. E vocês se convertam, vocês tiram todo tipo de idolatria de dentro da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, o Senhor vai fazer isso para que vocês tirem tudo que não convém à vontade dele. O Senhor, a gente tem que obedecer. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso mestre. Quando ele tomou o título de mestre, porque ele está acima de todo o povo na face da terra. Ele é Deus, entendeu? E como Deus, ele não aceita jamais, de maneira nenhuma, idolatria. Entendeu? Encerrei para vocês. A mensagem do Senhor foi entregue para todo o povo católico, para o povo também evangélico, né? Porque as duas casas são do Senhor. O templo evangélico tem o quê? Tem 5 templos prudentes. E tem 5 o quê? 5 loucas. Eu prestei atenção sobre essa parábola. Nas 10 casas tem pessoas o quê? Pessoas que fazem a vontade do Senhor. E tem, naqueles templos também tem pessoas que não fazem a vontade do Senhor. Por isso que daqueles templos, de cada templo vai ser tirado 4, 5, 6 pessoas. 2, entendeu? Se tem 2 pessoas que fazem a vontade do Senhor, o resto vai ser deixado para trás. Então o resto vai ser tirado para pagar um alto preço, como está escrito no livro, né? Uns vão ser tirados para pagar o quê? Um alto preço. Deixa eu ler para vocês aqui. Pronto, tá aqui, ó. Os que forem tirados vai ser para pagar um alto preço, ser queimado nas chamas, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino todos os que causam escândalo e que cometem iniquidade.
Hum? Não, tem não. É isso que o Senhor está dizendo. Que vai juntar agora no dia do arrebatamento. Causou escândalo com o nome dele, com a palavra dele, vai ser tirado da terra para pagar um alto preço. É o que está dizendo nesse versículo, ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. O povo católico diz assim, Ave Maria cheia de graça, aí fala, defendei do fogo do inferno. Como é que o Senhor vai te defender do fogo do inferno se tu clama e tu não se arrepende, não deixa as idolatrias de lado? Como é que Deus pode te livrar do que eu acabei de ler para vocês? Ó, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Como é que as pessoas vão se livrar pisando em cima da palavra do Senhor? As pessoas querem se livrar do fogo do inferno. Os católicos, prestem atenção que todos eles querem me livrar do fogo do inferno. Eles rezam desse jeito. Mas o quê? Pisando em cima das Santas Escrituras, vão para lá. Se vocês não pararem de cometer isso, vocês vão para lá. A idolatria, todo pecado é terrível. Mas a idolatria Deus não aceita. Entendeu? Pediu perdão ao Senhor, não praticou mais, o Senhor perdoa. O Senhor é longânimo em nos perdoar. O Senhor perdoa. Mas o quê? Tem que parar. Tem que dar um basta. E vocês, padre, vocês vão querer viver, serem jogados na fornalha de fogo e lançado na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês vão querer ir pra cá? Vocês vão pra cá. Porque vocês pisam. Não é pra ter idolatria. E vocês idolatram. Um homem, não sei se ele é padre, não sei o que ele é, né? Não entendo sobre esse negócio, né? Sei que pra mim tudo é padre, né? Então sacerdote, né? Também, né? Ó, ele chegou e disse que não tinha idolatria. A igreja católica não idolatra. Por que essas imagens estão aí? Por que vocês rezam não sei quantas vezes para Ave Maria? Se não fosse... Aí ele pegou e me deu uma desculpa. Ele deu uma desculpa. Ele disse assim, não, porque o tempo antigo passou. Nós estamos vivendo um novo tempo. Cuidado que esse novo tempo vai levar vocês para o abismo. Vocês, padre, vocês vão querer se queimar? Ou então vocês começam a limpar o templo do Senhor. O templo é do Senhor. A sentença é terrível, entendeu? A sentença é terrível. E não vão ser só queimados, não. A Bíblia fala que ainda tem mais coisas terríveis para acontecer com essas pessoas. Que eles conduzem muitas ovelhas. Olha quantas almas esses pessoal já destruíram. Essas pessoas pensando que vai se salvar. Quando chega, não vão. Por causa de quê? Porque assim vocês fazem ela idolatrar. Tira tudo que é de idolatria de dentro da casa. E também ensina elas do caminho que deve andar. O nosso mestre é o Senhor. Nós não somos mestres de nós mesmos. Nós temos um mestre que nos dá a ordenança, que manda que nós cumprimos. Aqui tem um mandamento que não pode ter idolatria. As pessoas têm idolatria, idolatra. Elas não estão pisando em cima. Não vai ter consequência para essas pessoas? Vai ter. Vai ter. Por isso que esse versículo o Senhor mandou soltar hoje fez justamente sobre as congregações. Vigiai, vigiai. A sentença é terrível após a morte. A alma da pessoa vive anos e anos, sede, fome, sem dizer que lá, o fogo que nunca se apaga, o bicho que nunca morre, Deus me livre. Para que vocês não estão... Ó, aconselho a vocês. Isaías não, é João 5 e o versículo 39. Olha o que o Senhor diz nesse versículo. Examinais a Escritura, porque vós cuidaste de nela a vida eterna. Como é que tu vai ter vida eterna? Tu indo por orientação dos outros.